Bem-vindos ao primeiro Rumos e Vidas. Este primeiro programa conta com a presença do historiador César Santos Silva, que veio ter connosco ao Chalé Suíço no Passeio Alegre. Bem-vindos! Muito obrigado desde já por ter aceito esta entrevista aqui. E eu queria, antes de perguntar, você gosta muito da Foz, do historiador da Foz. Este local para a entrevista, o Chalé Suíço, tem algum significado especial para si? Tem, de facto. Eu gosto da Foz, como também gosto de Campanhã, de Ramalde, de Bonfim. Eu gosto do Porto. Há freguesias que me tocam mais que outras. A Foz e este espaço é uma delas. O Chalé Suíço já tem mais de 100 anos. O Chalé Suíço foi fundado por um homem de ascendência suíça chamado Jacome Rasquer. Depois vendeu a um português chamado António Carneiro e por isso é que nós encontramos no cimo do chalé um carneiro. É uma forma de embelezamento do espaço, mas também, curiosamente, era o nome do proprietário. Foi local frequentado por muita da nossa elite intelectual do final do século XIX. Camilo Castelo Branco, Coelho Lousada, Ramalho Ortigão, Leonardo Coimbra, foram homens que passaram por aqui na época em que a Foz começa a ser uma instância balnear, rivalizando com a Póvoa de Varzim a norte e Espinho a sul. A Foz era um sítio muito importante. Tinha casinos, plural, tinha um teatro, tinha um cinema e tudo bem perto daqui, depois podemos falar disso. Mas por isso é que este espaço me toca, porque também quando era menino brincava aqui, jogava aqui à bola e isto ficou, faz parte das memórias, dos afetos. Estudou no Rodrigues de Freitas, no Porto, e na Universidade Aberta também aqui na nossa cidade. Tem alguma memória especial que possa partilhar aqui dos seus tempos de estudante? Antes disso, antes do Rodrigues de Freitas, onde estudei à noite, estudei inicialmente na escola Leonardo Coimbra e depois no Garcia da Horta. No Leonardo Coimbra andava a estudar lá no 25 de Abril de 74. O dia 25 de Abril de 74 foi um dia especial porque não houve aulas, a escola mandou-nos para casa, só que nós, meninos e moços, na altura eu tinha 12 anos e ouvia-se falar numa revolução, estava a haver uma revolução, nós não sabemos o que era isso, como é óbvio, mas aquele espírito belicoso e espírito curioso fez com que eu só chegasse a casa muito tarde e por causa disso tive problemas em casa. Ou seja, pronto, o 25 de Abril marcou realmente a sua infância. Por todos os motivos e mais alguns, é uma data libertadora, mas também, a nível pessoal, é uma data muito especial, porque, por ser curioso e por ser traquinas, apanhei nesse dia. Algum dos seus amigos influenciou a seguir a carreira de historiador, ou sempre teve no seu sangue, ou sempre sentiu que realmente era isto que queria? Não, ninguém me influenciou de uma forma direta. De uma forma indireta, sim. Mas os que me influenciaram foram outros autores. Eu, desde novo, que leio história, coisas de história, e depois, lentamente, comecei a tornar mais específico no que respeita à história. E o Porto foi o lugar de eleição para as minhas investigações, estudos, leituras. Foi uma coisa lenta e contínua, mas sem ninguém em especial a ser importante nesse sentido. O que é que sente ao escrever pronto, nos seus livros a cidade de Porto? O que é que sente? Qual é o sentimento, numa palavra, que define? Pertença. Pertença, é o sentimento de pertença, completamente. O que leva mesmo a escrever sobre a cidade é esse sentimento de pertença e o facto de também ter sido natural do Porto, não é? Isso também o influencia. Não sendo em rigor natural do Porto, eu nasci ao lado, na Senhora da Hora, mas felizmente que os meus pais corrigiram o erro histórico e geográfico e eu vim para o Porto muito cedo e a partir daqui, sim, tornei-me portuense
Ao escrever, inspira-se apenas em factos históricos ou há algo mais quando redige quando redige algo sobre uma rua? É apenas os factos históricos que contam ou também há algo mais? Não, é a história o pano de fundo. O que eu gosto também é das histórias à volta da história. As histórias do Porto, histórias de pessoas que habitaram na cidade, pessoas que hoje estão completamente apagadas no anonimato, mas que na época ou fizeram algo ou tiveram algo a ver com o Porto que as tornou evidenciadas. Não é só a história pura e dura, mas também as histórias da história. Porque diz que a Foz é um território de afetos? Porque a Foz é muito maior para as pessoas do que o território geográfico que a compreende. Um exemplo, você, no próximo fim de semana, convida alguém e diz: vamos tomar um café à Foz. Chega ali à zona do Molho, vai a uma das esplanadas, vai tomar um café, ou outra vida qualquer, depois ao final da tarde chega à casa e os pais perguntam: onde fostes? E o Pedro vai dizer: fui à Foz. Curioso, nunca entrou na Foz, ali é no Vigildo. Percebe o que eu quero dizer? A Foz, para o comum dos portuenses, é mais ou menos o território entre o Castelo do Queijo e praticamente a Cantareira Sobreiras. Sobreiras já pertence ao Lordelo. Portanto, é um território imenso em relação à freguesia em si, que é muito mais pequena. É um território um bocado elástico, como disse no Porto Canal. Não é? Pode-me falar dos seus verões? Dos meus? Dos seus verões. Como é que passava os seus verões na sua infância? Noutro tempo. Sim, noutro tempo. Nós morávamos em Pereiró. Eu vivia com os meus avós e o meu avô tinha o hábito de alugar, durante a época balnear, uma barraca na praia. E então eu e a minha irmã víamos por aí abaixo, no início da época balnear, carregado das brincadeiras, dos utensílios de brincadeira, as pás, os ancinhos, etc, etc, que aquilo ia-se acumulando, mas havia o hábito do banheiro guardar no final do dia e depois, quando terminava, para a nossa tristeza, a época balnear, finais de agosto, inícios de setembro, lá recomeçava tudo de novo, mas nós estávamos tão morenos, tão pretos e com a alma cheia deste verão, aqui junto à porta. E do seu atletismo na sua infância? Será que pode partilhar com atletismo? O atletismo apareceu porque eu morava perto do estádio do Inatel, em Pereiró. Hoje, um estádio decadente, mas naquela época tinha muito movimento. Eu que não tinha jeito para outro tipo de desporto, eu bem gostava de jogar a bola, mas aquela coisa redondinha atrapalhava. E sentia que tinha algum jeito para correr. Apesar de hoje ter a noção que tinha mais vontade do que talento para ser um atleta de alta competição, mas tinha muita vontade, muito espírito de sacrifício e gostava mesmo do que fazia. Fui corredor de 800 metros e de 400, onde fiz algumas coisas interessantes, mas sem atingir um patamar elevado. Agora, voltando um bocadinho ao assunto da história, acha que o papel da história é um bocado esquecido nos dias de hoje? Quer dizer, no passado foi esquecido, mas nos dias de hoje, acha que ainda é um bocado esquecido ou separado ou avaliado de outra forma? É um sentimento contraditório. De facto, a história está na moda, nunca se escreveu tanto sobre história. Basta entrar numa qualquer livraria e para se perceber que há muita coisa de história. Praticamente todas as semanas saem livros, teses, monografias de gente muito interessante. Estamos a viver um tempo onde há muitos e bons investigadores e investigadoras. Ao mesmo tempo, sinto que o cidadão comum não conhece muito bem a sua história, tanto a do país como a história da cidade. Portanto, é contraditório, não é? Estes sentimentos. Só uma pergunta, quando é que acha que a mulher realmente ganhou relevo na nossa história, notoriedade? No nosso caso concreto, Portugal, sim. No pós-25 de Abril, quando a mulher reconquista o espaço que é seu e que tinha sido, de certa forma, aviltado e desprezado pelo Estado Novo, portanto, pelo período da ditadura. A mulher foi confinada ao seu espaço familiar, quase que não tinha autonomia, não se podia ausentar do país sem autorização do marido, exatamente. Não podia ter conta bancária, portanto, havia uma série de conceitos, inclusive na lei, no Código Civil, que a oprimia, que a castrava. E aquela gente nunca percebeu que ao estarem a castrar a mulher, também nos estavam a castrar a nós, homens. Felizmente que depois do 25 de Abril de 64 as coisas mudaram.
de uma forma radical na lei e depois de uma forma mais lenta no dia a dia, mas não se pode comparar hoje com há 40 anos atrás, é impossível. Há bocado falou das livrarias que se entra e que se encontram muitos livros de história. Acha que o Estado português tem tido um papel significativo a incentivar esse desenvolvimento da história, esse novo estudo da história? Tem andado aos sabores políticos, aos sabores dos diversos ministros da educação, dos ministérios da educação. Uns valorizam mais, outros menos. Nunca houve uma atitude coerente, nunca houve uma vontade ou uma sensibilidade de tentar situar a história no plano devido. Ela é central. Sem passado não há presente. O caminho é para a frente, mas o futuro só se faz com o conhecimento do passado, que é o nosso farol. A história é cíclica, portanto. Às vezes é. Só uma pequena curiosidade. É preciso ter boa memória para ser um historiador, certo? Ajuda. Ajuda bastante. Não é condição obrigatória, mas é importante. Nós temos que contextualizar os factos no tempo histórico e as datas, às vezes, servem-nos para isso. Eu, felizmente, que fui dotado de uma memória interessante e ainda consigo usar para esse fim. Mas, insisto, as datas não são tudo. São importantes para percebermos o contexto, né, para contextualizar os acontecimentos no devido tempo histórico. Preservar a memória dos pequenos heróis, dos heróis mais locais, é muito importante para a identidade de uma certa cidade ou de uma certa freguesia. Completamente. Exatamente, ou seja, é essencial conseguir As cidades vivem dos seus heróis, os países vivem dos seus heróis. A construção da identidade nacional faz-se por um somatório complexo, às vezes até contraditório, de muitos heróis e heroínas que ajudaram a construir a história, a construir a identidade e o sentimento de pertença a uma dada comunidade. Por isso é fundamental. Só uma pequena pergunta. Qual é o episódio da história portuguesa que acha que mais marcou a nossa identidade? Um país com quase 9 séculos de história, um dos países mais antigos do mundo, o país com as fronteiras mais definidas da Europa. Não é fácil escolher um ou outro episódio histórico, mas eu continuo a achar que o período da passagem da dinastia Afonsina para a dinastia Davis, portanto, a crise dinástica de Dom Fernando, Leonor Teles, que veio dar Alves Barrota, que veio dar Dom João I, é um período muito rico e muito contraditório da nossa história. Repare que Dom João I, o mestre Davis, é o primeiro e único filho bastardo que chega a rei em Portugal. Basta isso para... Depois, a Primeira República, a passagem da monarquia, como é óbvio, para a República e a Primeira República, cheio de contradições. São períodos muito ricos, muito intensos. O 31 de janeiro, a primeira tentativa de golpe republicano aqui no Porto, que foi falhado. Depois, o 25 de abril de 74, que trouxe novamente as liberdades cívicas aos portugueses. Há várias datas interessantíssimas. Na cidade de Porto, acha que há algum episódio especial? O 31 de janeiro é fundamental. Sim. Mas não só. A cidade do Porto, toda ela no século XIX, é um ciclo constante de golpes de Estado, de bernardas militares. Não se esqueça que é dia 1 do Portugal moderno, o dia 24 de agosto de 1920, a Revolução Liberal é cá no Porto. A Revolução que vem derrubar Costa Cabral, o chamado setembrismo, é cá no Porto. A regeneração, o golpe de Estado que vem trazer a acalmia e um certo equilibrado de forças, é cá no Porto, a regeneração. Por isso, há diversos episódios em que o Porto é palco central da história portuguesa. O Porto foi fonte de muitas revoluções, portanto. Agora só lhe gostava de perguntar, por onde é que acha que o nosso país neste momento está a caminhar? Qual é a direção que ele está a seguir? Pois, tem alguma sabe ideia? A pergunta. Isso já não é história, isso é futurologia. Exatamente. E o historiador sabe do passado, não sabe do futuro. Complicado, claro que é complicado. Passamos por tempos complexos, tempos com contradições. O país vai ser aquilo que nós, no fundo, escolhemos, não é? Exatamente. E os nossos comportamentos têm consequências, em termos coletivos também, não é?
Mas, apesar de algum pessimismo que há, eu costumo dizer sempre, até nas minhas conferências, não se esqueçam de uma coisa: o hoje é o amanhã que ontem tanto temíamos. Estamos cá e vamos continuar a estar. O país vai continuar a ser sacudido por abanões fortes, como outros na história. Houve um momento na nossa história em que pensávamos que era o fim. E estamos aqui todos, não é? Por isso, Portugal vai continuar. Os governos são eleitos por nós. Por isso, nós somos o agente da história. É uma das vantagens da democracia. Por isso, o caminho que nós escolhermos vai ser o futuro de Portugal. Mas de certeza que vamos continuar a estar cá daqui a muitos anos, muitos anos. Sou otimista. E nos dias de hoje, se calhar, é o melhor. Agora, falando um bocado da política atual, os grandes números de abstenção. Acha que pode ser um bocado o povo anda desanimado e desacreditado? Ou porquê que o povo não sai à rua e não vai votar nos dias das eleições? A pergunta que me está a fazer não é de história, é de política. Exatamente, é de política, exatamente. Eu costumo dizer que os jornalistas são os historiadores do cotidiano, não é? Isso é outro campo. Mas esse fenómeno não é só português. É uma opinião pessoal que eu lhe estou a É um fenómeno europeu. Sim. É um fenómeno em que se nota que há um distanciamento entre as pessoas e o poder. No entanto, o poder é a emanação das pessoas, não é? A sensação que se tem é que nós votamos em alguém e no dia seguinte toda a gente é da oposição. Da ideia que não se reconhece no governo que nós próprios escolhemos. É verdade que tem razão quando diz que os níveis de abstenção têm subido para patamares assustadores. Há quase que uma desistência, não é, da atitude cívica que é ir votar. E tanta gente antes de nós lutou e sofreu na pele para podermos ter eleições, que não é só um dever, é uma obrigação moral e cívica irmos votar. Independentemente de quem, A, B ou C, para mim é indiferente. O importante é ir votar, é cumprir. Já estamos então na reta final da nossa entrevista. Que projetos é que tem para o seu futuro? Projetos, livros? Será que pode dar assim uma breve síntese? Sim, livros e mais livros. A curtinho prazo, no próximo mês, vou lançar um livro na sinagoga sobre os judeus no Porto. Depois, no final do ano, se tudo correr bem, o terceiro volume dos passeios pelo Porto. E no próximo ano, em princípio, um livro sobre a presença britânica no Porto. Agora, um pensamento, ou uma frase com um pensamento? Há vários me acompanham. No entanto, como eu gosto muito de alguns nomes, o nome do Porto. Curiosamente, muita gente não sabe que ele nasceu no Porto, apesar de não ser um homem do Porto. Ele nasceu no Porto, como podia ter nascido noutro sítio, mas o professor Agostinho da Silva, não é, tem uma frase fantástica que eu acho que devia ser lema para todos nós. Agostinho da Silva dizia que todos nós temos planos para a vida. Esquecemos-nos dos planos que a vida tem para nós. Eu acho uma frase fabulosa, que à medida que os anos vão passando, todos nós nos reconhecemos essa frase. Uma música. Uma música. A música faz parte da minha vida. Tenho na minha memória, nas minhas memórias, como todos nós, músicas. Mas Let's Stay Together, já tínhamos falado dela, recorda-se? Exatamente. Mas não só uma outra música de Stevie Wonder, que é um músico fantástico, Wal Green, não é? Cat Stevens, certo. Músicos do tempo dos seus pais, certamente que conhecerão, não do seu. Hoje está um dia um bocado ventoso, mas que passeio recomendaria hoje aqui pela Foz? A Foz seria a sua preferência? Não necessariamente, vamos esticar o conceito. A Marginal. A Marginal. Desde a Ribeira, na por cima é plano, passando pela Alfândega, Miragaia, Massarelos, Ponta Rábida, Lordelo, Sobreiras, Cantareira, Foz, Castelo do Queijo. Portanto, no fundo, a zona fluvial e a zona marítima. Uma grande caminhada. Uma grande caminhada. Depois, para colmatar estas energias perdidas, um qualquer restaurante, há imensos agora, como sabemos, para repor as energias perdidas. Mas é um belíssimo passeio, onde a paisagem vai mudando, tanto de um lado como do outro do rio. Não nos podemos esquecer de Gaia. Gaia faz parte, não é, da nossa realidade física e histórica, e é um privilégio para o Porto ter rio e mar.
não há muitas cidades que se possam gabar disso. O Porto pode-se. Olha, muito obrigado por Eu que agradeço o convite. César Santos Silva, então aqui foi o meu primeiro entrevistado aqui deste projeto. Muito obrigado. Obrigado então. Just simply say, I'm so in love with you. I guess you know that, huh? Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. To spend my life with you. Let me say it seems alright since we've been together, loving you forever is what I need. Oh, let me be the one you come running to. You see, I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you where the times are good.